Olá, crianças, estamos de volta com a nossa aula sobre área e perímetro, como fazer esses cálculos. Na aula anterior, nós aprendemos um pouco como construir, para que vocês entendessem, né, que é por quadradinho. Cada quadradinho corresponde a um tamanho de área, né, a um tamanho de perímetro. Mas eu queria fazer uma correção. Na aula anterior, me empolguei e acabei confundindo uma coisa, eu quero esclarecer para vocês. Acompanha comigo aqui, olha só. No caso do perímetro, é apenas metros, porque está contando só o contorno. E eu acabei colocando metros quadrados aqui no perímetro, mas não é, viu, gente? É só a área, porque a área é o quadrado inteiro, olha só. E o perímetro não, é só o contorno externo, então não pode ser metros quadrados, né? A professora viajou aí um pouquinho, na hora eu me confundi, né? Acabei falando e colocando errado, tá bom? Mas eu lembrei rapidamente, só que já estava finalizando, não dava mais tempo. Só para esclarecer que o perímetro corresponde apenas a metros, porque é apenas o contorno. E a área que é metros quadrados, porque está contando cada quadradinho é 1 metro quadrado, certo? Diante disso, agora nós vamos fazer as nossas atividades, né? Eu tenho uma atividade bem legal aqui para fazer com vocês, para a gente tirar tirar todas essas dúvidas. Então, vem aqui comigo. Acho que nós vamos fazer dessa daqui mesmo. Vamos acompanhar dessa. Então, vamos aqui. Nós temos aqui, né? Um homem comprou um pequeno lote de terra, como mostra a figura abaixo. Ele tem aqui o comprimento, né? E temos aqui a largura desse lote, ó, o comprimento e a largura. O perímetro do lote para que eu descubra o perímetro, eu vou precisar fazer a soma dos lados, né? Eu vou ter que somar os lados, porque apenas o contorno, quantos metros nós vamos ter. Então, aqui eu vou contar 11 mais 11, eu tenho 22, certo? 6 mais 6, eu vou ter 12. Já estou somando, né? Fazer um cálculo mais rápido. Então, 2 mais 2, eu tenho 4. 2 mais 1, eu tenho 3. Qual é a minha resposta? Só pode ser a questão B, 34 metros, né? Ficou entendido direitinho? Então, vamos para a próxima. Aqui, na próxima questão, nós temos assim. Qual a área da flor usada como unidade de medida no hexágono, né? Qual a área? Se está falando da área, então nós vamos ter aqui a parte interna, somente a parte interna, tá bom? Como está falando da área, é somente a parte interna. Então, nós vamos fazer o quê para descobrir? Vamos contar o hexágono por hexágono, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou contar somente a parte interna, porque está se referindo à área, né? Está se referindo à área, então, só pode ser a letra D. Certinho? Muito bem. Então, perceberam a diferença? Se eu fosse saber o perímetro, né? Aqui, se eu fosse saber o perímetro, eu ia só contar apenas o contorno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha que diferença, viu só? Então, perímetro, se eu fosse saber o perímetro, seria 22. Viu a diferença? A importância de saber o que é área, o que é perímetro, aqui está se referindo à área. Agora, vamos para mais uma atividade, né? Para cercar o canteiro do alface, o senhor Haroldo mediu o comprimento. Sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lados, qual o perímetro do canteiro? Então, aqui
vai ser o perímetro, diferente daqui que foi a área, que foi só a parte interna. Então, aqui nós vamos contar quanto cada quadradinho ocupou. Percebam aqui, ó, eu tenho um quadradinho, né? Aqui eu tenho mais um e aqui eu tenho outro. Então, é esse o contorno, ó. Vamos ver o contorno. Que às vezes a gente olha para a figura e vai olhar aqui, ó, só a parte das alfaces. Não é isso. Então, eu vou ter que fazer, ó, descobrir a quantidade do perímetro. Ou seja, cada quadradinho que eu tenho aqui fora, tá vendo? Só a parte de fora, não observando aqui as alfaces. Então, vamos lá. É o canteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos aqui 18. Então, qual é o perímetro do canteiro? Então, só pode ser a letra D. Viu só? Professora, teria como eu descobrir a área também? Tem. Teria como. Se você pegar, né, fechar aqui, ó, linhazinha. Essa daqui eu já coloquei pra gente excluir as alfaces, né? Então, aqui eu vou fechando, ó, linha com a linha, ó. Percebe que altera a imagem não tem muito a ver com a contagem, tem que ir pelo espaço que está ocupando o canteiro. No caso aqui é um canteiro, né? Então, eu contaria só os quadradinhos, olha só. Então, vamos ver quantos daria, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, olha só, coincidência deu o mesmo, né? Então, a área seria 18, certinho? Então, vamos aqui para a próxima questão. Aqui, nós já vamos ter uma planta, né? Uma planta dentro de uma malha quadriculada. Observe aqui, observe a planta de uma casa que Joaquim pretende construir. Aqui, toda essa partezinha que está marcada, destacada aqui, ó, é a casa dele, a planta da casa dele. Essa parte aqui é a parte que sobra do terreno dele, tá bom? Então, vamos lá. Considerando cada quadradinho como unidade de medida de área, ou seja, nós já vamos ver a parte interna, a área. Responda. Letra A. Existem cômodos com a mesma medida de área? Será que existe? Quais são eles? Para que a gente descubra, a gente vai ter que contar todos e saber a numeração de todos, não é isso? Então, vamos lá. Aqui nós temos a parte do quarto, né? Deixa aqui. A do banheiro, deixa eu só destacar aqui de vermelho, porque tá muito clarinho. Talvez vocês não percebam a diferença. O restante está bem claro, né? A sala. A sala é só essa parte aqui, tá? E aí nós temos um outro compartimento, que é a cozinha. Então, vamos lá. O quarto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho no quarto 12 metros nesse cômodo. No banheiro, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6, o banheiro. O quarto, vamos lá no quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Na sala, vamos lá contar a sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na sala nós temos 15. E a cozinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Iguais, né? E no depósito, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos 8. E essa parte aqui, provavelmente seja um corredorzinho que não está sendo citado aqui, certo?
Então, vamos lá. Existem cômodos com a mesma medida de área? Sim. Quais? Nós já vimos que é a sala e a cozinha. Então, temos a sala e cozinha. Tem o mesmo tamanho. Dos cômodos identificados, qual possui a menor área? Dos cômodos identificados, tá? Dos que estão identificados. Esse aqui não está identificado, né? Então, nós não vamos... Ele não está valendo. Então, dos identificados, qual que tem a menor área? Ó, o banheiro, porque ele só tem 6. Então, é o banheiro. O banheiro, né? Ele tá com a menor metragem, né? Agora a letra C. Qual é a área do quarto 2? Né? Nós temos o quarto 1 e o quarto 2. Se cada quadradinho representar 1 metro quadrado. Então, vamos lá. Aqui a gente já sabe que é 12, né? Então, o quarto 2, ele tem 12 metros quadrados, né? Deu para perceber que a gente aqui, né, calculou tudo certinho, né? O depósito aqui tem 8, todos esses aqui são metros quadrados, porque está se tratando de área. Se fosse de perímetro, seria apenas os contornos. Muito bem, crianças. E aí, deu para aprender tudo direitinho? Tenho certeza que vocês aprenderam tudo certinho, né? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você entra lá, acessa a plataforma Eduque e reveja essa aula quantas vezes você desejar. Lembrando, o perímetro, ele se trata do contorno. Por isso que eu fui contornando as figuras, fui contando com vocês. Fui mostrando que dentro da mesma figura eu posso identificar a área dela, que é a parte interna, toda a sua superfície, e o perímetro é apenas o contorno, né? A contagem altera totalmente, às vezes coincide de dar muito raramente o mesmo, né? O perímetro e a área o mesmo número, digamos assim, 18 com 18, 10 com 10, mas é muito raro. Porque geralmente nós estamos contando a quantidade de dentro e depois a parte externa. Tá bom? Te vejo numa próxima aula e tira as dúvidas, acessa lá a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!